Olá, ouvintes do Pode Educar com IA, o podcast que é uma sala de imprensa após as palestras e oficinas realizadas no primeiro seminário de tecnologias aplicadas à educação, evento que acontece entre os dias 16 e 18 de abril de 2024 no Colégio Militar de Brasília. Sejam bem-vindos! Este é o terceiro episódio de cobertura do evento. O episódio aborda o contexto de uma geração de alunos digitais e que está imersa numa cultura digital. Como os métodos ativos podem contribuir no ensino de tecnologias digitais? Quais as melhores práticas que podem ser utilizadas para tratar o universo da cultura digital e das tecnologias, incluindo aí a inteligência artificial e o contexto da plataformização das Big Techs no cenário atual? Eu sou Lucas Rocha, apresentador do podcast e jornalista do Departamento de Ciência e Tecnologia do DCT. E eu sou Raquel Timpone, jornalista e professora doutora do curso de Comunicação Social do Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias, também apresentadora deste podcast. Esse podcast é uma iniciativa da equipe organizadora do Colégio Militar de Brasília, que é um dos 14 estabelecimentos de ensino pertencentes ao Sistema de Colégio Militar do Brasil, cujo órgão central é a Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial, a DEPA, pertencente ao Exército Brasileiro. O podcast também é uma parceria com o Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias, referência na pós-formação em cursos de especialização do ensino e da comunicação social e que atua na formação de militares para atuação em todo o ecossistema do ensino do Exército. Essa ação também tem como parceiro a Seção de Comunicação Social do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, como parte da cobertura do evento. Neste episódio, vamos falar da atual cultura digital em que o jovem está imerso, marcada pelo aumento do número de horas expostos à internet e ao celular. O relatório digital de 2024 traz o dado de que o brasileiro utiliza a internet em uma média de 5 horas diária, o que é um número bem alto. E isso significa um alto imbricamento com as tecnologias. Que alunos as escolas estão recebendo? Como adaptar o ensino de cultura do educando? Como é que a gente pode fazer isso de modo a despertar o aluno para questões relacionadas ao ensino, ao desenvolvimento dele? Como empregar o uso de métodos ativos de maneira a garantir que o aluno digital aprenda verdadeiramente? Quais os desafios destes métodos ativos para conteúdos e temas relacionados a tecnologias? O que os professores estão preparados para a realização de um ensino que exija uma postura mais ativa dos alunos que já nascem conectados? É o que veremos neste episódio. Fiquem conosco. 5G, CAS, Big Tech, educação, ensino, letramento digital, ecossistema escolar, sistemas inteligentes, Exército Brasileiro. Pode Educar com IA? O podcast do primeiro seminário de tecnologias aplicadas à educação. Para falar sobre o assunto, convidamos a Patrícia Cardoso. Ela é CEO do grupo MK e fundadora da Escola de Gamificação, a primeira escola de formação técnica digital no Brasil. Ela também é especialista em educação e gamificação. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Patrícia, nós vivemos em um contexto de cultura digital muito diferente de 30 anos atrás, quando vivemos o início da época da internet. E a gente vê que, neste contexto, uma geração de alunos está altamente influenciada por uma cultura digital numa ótica da plataformização, dos dados, do gerenciamento dos dados e também da influência desses dados pelos algoritmos. Para começar, o que seria o aluno digital? Raquel, Lucas, obrigado pelo convite, obrigada aí a toda a equipe do Colégio Militar que nos recebeu tão carinhosamente aqui para esse seminário. E eu disse aos coronéis que é um marco inesquecível no que tange a educação no nosso país. Começando por alguém, detentores de regras e de normas, que é o Colégio Militar, especialmente aqui de Brasília, da nossa capital. E por que eu estou dizendo isso? Porque
nós precisamos dar o start digital já foi dado, nós precisamos dar o start na realidade. E a pergunta que você me fez, Raquel, o que é o aluno digital? São todas as crianças do mundo hoje. Porque quando a gente traz a reflexão de uma geração, nós não estamos setorizando ou trazendo circunstâncias ali da América Latina, da América do Sul ou da América do Norte, de um comportamento de um aluno em processo de aprendizagem. Nós estamos falando de uma criança, de um aluno em qualquer região do mundo. E quando a gente traz esse aspecto do meu aluno digital, é porque eles já estão nascidos na cultura digital. Eles já nascem com outras habilidades. Os talentos, eles são assustadores. Porque quando a gente fala de uma criança ou de um aluno aqui da região, né, de uma família que tem mais condição e tudo mais, e quando você pega um lá no Acre, Rondônia, em lugares onde tecnicamente a tecnologia não é tão fácil quanto a nossa aqui, coloca um celular na mão dele, mostra para ele um jogo. Então o que nós estamos falando aqui é de uma quantidade de jovens necessitando de um olhar generoso, sistêmico, para colocar que a educação que nos trouxe até aqui, e é muito bem-vinda, ela não vai nos levar para a próxima fase. Na sua palestra, você destacou que a questão geracional com os desafios que os alunos digitais impõem ao contexto escolar. Também você destacou o alto número de diagnóstico de alunos neurodivergentes e também neurotípicos, e o problema do pouco aprendizado para esse público no ensino tradicional, até porque eles não adaptam, né? Então o ensino tradicional não adapta as suas metodologias para receber esse tipo de aluno. Então você poderia fazer uma análise do contexto digital em que o aluno da geração alfa, que são esses nativos digitais, eles estão inseridos, e em que o ritmo de aprendizado é bem diferente de outras gerações? Sim, quando a gente traz esse termo nativos digitais, é pela própria... Mark Prensky. Exatamente. Uhum. Mas veja bem, isso não é uma sentença para eles. Isso é uma realidade fática, na verdade, né? E quando a gente busca olhar para esse jovem digital, essa criança, né, que está aí, nós estamos falando de 2010 para cá, como é que nós iremos tratar alguém que tem a forma de pensar diferente, as suas habilidades em velocidades diferentes, sem começar pelo educador? Então eu gosto de falar que a gente tem que começar pelo início, né? Nós não vamos mudar o nosso sistema educacional. A proposta não é essa, não é desconstruir tudo, mas é atualizar, é trazer a facilidade para quem comanda esse ensino, para esse aluno, de forma a propor que necessariamente o digital precisa estar inserido em todos os prismas. Não adianta simplesmente, Lucas, a utilização de um dispositivo. Se eu não tiver educado, compartilhado, ouvido quem está dentro de sala de aula, eu não vou conseguir implantar isso, eu não vou conseguir atingir o maior resultado desse aluno digital. E o que vai acontecer quando a gente não atinge isso? Nós vamos produzir uma geração de desempregados, de pessoas sem valores, de pessoas sem ética, de pessoas sem compreender que eles entenderam numa fase transicional para nós, que a maior dicotomia que nós temos entre o analógico e o digital é um Wi-Fi, e que se nós não tomarmos a frente e resolvermos atualizar a nossa educação, se nós não estivermos educando digitalmente essa geração, nós não estamos educando mais ninguém. Patrícia, neste sentido, qual seria o caminho e o grande desafio para o processo de formação dos professores? O grande desafio é que o nosso professor não está preparado. E ele é muito resistente. E eu entendo, mas não concordo. Então, por que nós temos um professor despreparado? Apesar dele saber que isso iria acontecer no que se refere aí a uma trajetória de evolução normal da digitalização. Ela, como eu fiz ali na palestra, que eu fiz até uma brincadeira que eu botei os Jetsons, né, e os Flintstones, nós viemos, a gente passou ali meio que não olhando, eu não quero aprender isso, eu não quero conhecer isso.
Hoje, o que nós temos visto com esse trabalho que nós temos feito pelo país todo, em escolas, em eventos, em seminários, em feiras, é ouvindo o professor, é nos colocando ao lado dele, porque não existe uma fórmula certa, não existe uma técnica certa. Então, mas no momento em que você simplesmente coloca um dispositivo, uma tela, uma lousa digital ou um dispositivo de inteligência artificial e o professor não entendeu como é que ele vai colocar isso dentro, ele não vai usar, Raquel. Lucas, ele não vai conseguir usar. Então o desafio hoje é nos colocar como educadores fazendo uma transição de atualização dos métodos, não do conteúdo, entende? E a aprendizagem impreterivelmente será melhor e o nosso aluno vai ser beneficiado. E o professor, tá, professor, para esses dispositivos, nós contemplaremos facilitadores do processo educacional tradicional, que é muito difícil. Corrigir prova, existem outros. Se você tem, aí eu faço uma brincadeira com vocês aqui, né? É como a questão do carro. Você pode se deslocar a pé, você pode se deslocar de bicicleta, mas se você tiver um carro com ar-condicionado, com uma música bacana, para ir até o seu trabalho, não é melhor? Isso é tecnologia. Se o professor hoje dispõe de alguns dispositivos que vão melhorar, contribuir, facilitar aquilo que ele já faz maestramente dentro de sala de aula, por que não? Agora, vamos educá-lo a utilizar isso da melhor forma. Patrícia, nesse sentido, você citou algumas metodologias, métodos que podem ser utilizados por professores. E a gente tem as metodologias ativas, né? Especificamente, que tipo de métodos podem ser úteis, especialmente para o público que você trouxe, como esses alunos que têm TDAH, autismo, superinteligência. Como o professor pode adaptar o seu conteúdo diante destes métodos para lidar com alunos com capacidades e com o modo de pensar diferente dentro de uma mesma sala? O primeiro tópico que eu diria para vocês é que ele precisa identificar esse aluno, porque tem alunos dentro de sala que não são laudados. Então a identificação dele, ela vai facilitar, porque uma vez que eu identifico o meu aluno, eu consigo entender, porque veja, a metodologia ela é igual uma farmácia. Eu tenho remédio para tudo, Raquel. Mas não adianta eu chegar para você e trazer todos os remédios. Eu preciso entender o que a Raquel precisa, o que o Lucas precisa, para que aquilo seja solução para você e para mim. E o contexto de vida. Né? Exatamente, porque nós estamos formando indivíduos. E eu falei na palestra e reafirmo para vocês, os adultos da história somos nós. Então, agora como é que o professor faz isso? Por isso que eu disse que a gente começa pelo início. Nós precisamos compor algo simples, mas extremamente inteligente, assertivo e diligente dentro de sala de aula, junto com a escola, para que essas identificações sejam apontadas. E o processo de gamificação e de metodologias ativas, ele vai ser como uma farmácia. Literalmente, há remédios para todas as modalidades educacionais, há formas de você inserir isso dentro de sala, através de vários prismas, vários aspectos. Então, eu também não posso colocar tudo para o professor de uma vez só, como o nosso brilhante Rodolfo Abrantes falou. E a gente precisa entender o quê? Temos que começar pelo início. Primeiro a gente esclarece o professor, ouve o professor, depois a gente identifica o aluno. O professor está confiante, ele entendeu a necessidade desse novo método? Ele entendeu que a tecnologia inserida no contexto de sala de aula vai fazer diferença para ele e para o aluno? Agora vamos para o método. Inverter isso não é inteligente. Não adianta a gente chegar aqui e falar um monte de soluções para alguém. É como a gente jogar um balde de água numa parede que está impermeabilizada. Ele vai se fechar. E eu encontro professores assim. Não é uma cartilha. Não é. E quando eles entendem o quanto isso vai ser prudente, parceiro daquilo que eles fazem com tanto amor, a gente começa a ter um professor mais aberto às metodologias, a essa compreensão do aluno, a cursos que são oferecidos para que eles entendam, para que eles discorram ali no seu dia a dia com mais leveza. E é isso aí. Além da metodologia, também é fundamental que a gente fique atento às formas de transmitir, ou seja, da maneira que essa forma esteja próxima da cultura do aluno, né? Então, não adianta nada o professor pegar uma metodologia correta e tentar fazer essa aplicação distante da realidade do aluno.
Você tratou dos temas de gamificação, da programação também, como elementos que podem ser uma solução para o público neurodivergente. De que forma esses métodos podem ser empregados para um ensino que faça sentido para o aprendizado dos alunos da cultura digital contemporânea? Tá, eu vou te dizer aqui como se fosse um tabuleiro de game. Tá? Eu sou mãe de gamers, montei uma escola de gamers. E o que significa? A gente tem que começar sempre pelo início, Lucas. Raciocina comigo. Se eu consigo, vocês não têm ideia do desafio que foi trazer esse seminário para dentro do Colégio Militar. Isso é um marco na nossa educação transformador. E olha, por que isso veio chegar aqui? Pela dor que está acontecendo dentro de sala de aula, do diretor, do coordenador, do professor, do aluno. Entende que estamos todos sofrendo de algo? E Patrícia, você está propondo aí como eu brinco, né? Mudar o mundo? Não, eu não vou mudar o mundo. Eu já comecei tem 13 anos. Você está sem saber. Mas o que a gente precisa? Começar pelo início. Então, Lucas, quando você fala assim, como é que eu consigo aplicar? É muito fácil chegar aqui e falar, olha, vocês precisam de 20 PCs gamers com uma placa de vídeo de não sei quantos RAMs e gigas e tal. Vocês precisam de cada... Não é isso. Não é sobre o dispositivo. O início disso é a formação do educador, a compreensão, e a gente vem para o aluno. E aí sim, por exemplo, nós podemos trabalhar com aulas híbridas, porque você ter hoje uma escola para investir é caro. Então, quando você propõe isso, já deu ruim. Né? Isso é talvez a próxima fase. Consegue entender? Então a gente precisa estabelecer a metodologia e medir, aferir os resultados daquilo para depois chegar a comprar não sei quantos óculos de realidade virtual, ou a ter uma sala meta, ou a ter, por exemplo, uma das coisas que nós desenhamos ali que foi muito legal, colocar os nossos alunos do Enem dentro de um game para que os desafios dele foram feitos de forma gamificada e tudo mais, aquela coisa que é maçante de você ler. Então entenda que a programação, quando ela é proposta para uma escola, ela pode entrar como eletivas, ela pode entrar de uma forma com uma parceria extensionista, né? Uma forma extensionista, e que ela seja, Raquel, absorvida dentro da grade curricular dele. Né? Então, poxa, eu tô fazendo uma coisa que eu amo e eu ainda consigo. Então não é um curso livre como uma natação ou um judô que a gente não consegue inserir. Integrado às outras disciplinas. Integrado. Então a programação, ela tem que deixar de ser a vilã da história. Não, tela é ruim. Tela é ruim. É péssima. Mas se não formos educados para lidar com ela, morreremos por causa disso. Então, quando a gente traz o contexto, Lucas, de inserir a programação, nós começamos como curso livre, depois eu migrei para a escola técnica e agora eu sou escola técnica de inteligência artificial. Adianta eu falar para você de inteligência artificial se você não entendeu o porquê? Não, o como funciona é mais importante do que saber fazer. Entende? Então, quando a gente fala de programação, eu tenho várias formas, eu preciso entender a necessidade da escola. Não é simplesmente chegar aqui com uma sofisticada proposta e falar o que eu falei para vocês de várias coisas. Não é isso. Fundamentalmente, a programação ela é uma trilha, como eu falei, do game, onde você coloca um aluno neurodivergente ou não para desenvolver um trabalho que tem início, meio e fim por meio de softwares e de computadores pelos quais nós podemos usar até a estrutura da própria escola, que tem laboratórios, né, de informática e tudo mais. Então, é aquilo que eu gosto de dizer e que acaba, né, conectando com tudo que a gente está falando. É começar pelo início, é trazer a necessidade real, que o Colégio Militar já identificou, de fazermos isso e entendermos que muitas coisas dessa união entre digital e analógico, né, e a educação, ainda vão se estranhar. Nós ainda teremos novas soluções para alcançar o professor, para entregar. Eu costumo dizer que a parte da bula desse medicamento, das contraindicações, ela vai vir à medida que a gente começar a fazer o trabalho. Eu não posso ficar prevendo as coisas ruins que vão acontecer. Eu preciso começar. Aí eu ajusto aqui, eu conserto aqui, eu melhoro aquilo, né? O feedback é algo muito importante para a gente compor esses resultados. Então, a minha proposta para programação e para gamificação e até para inteligência artificial, dentro de um contexto de desenvolvimento de alunos e professores, é começar pelo início, que foi o que nós fizemos aqui. E depois utilizarmos aquilo que nós temos para começar. E não ficar investindo em soluções
que elas serão muito mais difíceis de serem utilizadas porque a gente não começou, vou fazer igual o Pablo Marçal, pelo como. A gente tem que começar pelo como. Né? Como faremos isso juntos? Como é que isso que você falou eu consigo aplicar na minha aula de geografia na segunda? Que é o que nós vamos ter hoje aqui com as metodologias para os professores. É algo prático e que você não precisa de softwares caros, de coisas, mas sim de um bom planejamento e boa vontade para entender que é apenas transformar a forma de ensinar. Não é só transmitir o conhecimento, como o Rodolfo falou, né? É ter ali uma participação do aluno, sabe? É levantar pessoas com pensamento criativo, com ideias que vão, inclusive, alimentar esse próprio processo. Ele é retroalimentado, entende? E se eu ficar falando aqui, gente... Patrícia, você chegou a tocar num ponto importante, que é a questão, às vezes, de que não é a tecnologia apenas, e muitas das vezes é um instrumento pedagógico que vai ser pensado e elaborado num planejamento prévio. Além destes elementos, a gente vê que algumas escolas, nem todas as escolas, estão preparadas para elementos tecnológicos. Como você vê, neste caso, de escolas da rede pública e de educadores que tenham que lidar especificamente com essas dificuldades de acesso, apesar de haver vários outros projetos de conectividade para o Brasil de uma forma geral, e você vê como elementos importantes para serem trabalhados enquanto métodos ativos e que não tenham disponível em mãos, né, essas tecnologias? Raquel, quando a gente fala em escola pública, eu particularmente sou a pessoa, eu não delego isso para nenhum colaborador que visita escolas públicas pelo país. É um compromisso que nós temos. E eu vou dar 2 aspectos para vocês aqui que são muito importantes. Um é dessa questão da formação de profissionais, que a tecnologia consegue fazer rapidamente, e inseri-los no mercado de trabalho a partir de 14 anos, e a gente vai falar um pouquinho isso mais quando eu falar da 4ª Revolução Industrial, então é só um spoiler. E o primeiro, não menos importante, é que a realidade da escola pública, ela é ácida para todos. Inclusive para uma ideia maravilhosa, como é que isso é aplicável se eu não tenho cadeira, se eu não tenho teto, se eu não tenho, né? Então, vamos lá. Mais uma vez, eu digo que o primeiro trabalho que nós temos feito com palestras, com eventos, é alcançar esse profissional, alcançar a escola, o diretor, o coordenador, porque eu preciso despir este público das suas vaidades, dos seus achismos, me perdoem, tá, professores, mas até dos seus próprios currículos, para que vocês entendam que nós estamos do mesmo lado e que nós podemos contribuir. E não trazendo mais, vocês têm currículos incríveis, não é sobre isso. Mas como é que eu vou ter uma aprendizagem melhor, inclusive na escola pública? Perceba, eu tenho alunos muito com uma situação financeira. Vou dar um exemplo de um aluno aqui do Santa Luzia. Ele não tem sanitário em casa, mas ele tem um celular. E aí uma vez eu cheguei na escola dele e o diretor dele falou: Patrícia, você não tem como mudar a realidade, você é muito chique. E, né, bullying com a chique. Sabe, bullying tem dos dois lados, né, gente? E o seu projeto é lindo, mas a gente não consegue inserir isso aqui. Eu falei: olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu consigo transformar a realidade desse aluno por meio da programação, por meio do desenvolvimento, porque ele terminou o curso e ele começou a fazer redes sociais e ele ganha R$800 com o celular, trabalhando 4 horas por dia. Ele tem 15 anos. Então, eu não consigo ir lá colocar um toalete no banheiro dele ou promover isso. Não é esse o papel. Mas pegar uma habilidade que ele tem, colocar numa ambiência correta, desenvolvê-lo para que essa realidade mude. Então isso, Raquel, eu não consigo ver diferença sobre o viés da solução, tá? Entre escola pública e escola particular. Qual que é o meu maior desafio? Alcançar a mente dos detentores desse aluno, que seriam os professores, os coordenadores, de entenderem que se nós levarmos uma palestra sobre cyberbullying, se nós levarmos uma palestra sobre limites digitais, você percebe que a gente vai educando? Nós estamos no mesmo processo?
Então a tecnologia vai entrando. Educar para a conscientização. Perfeita a sua frase, belíssima. E é isso. Agora, a questão é como que a gente consegue preparar esses educadores e o ecossistema como um todo, né, para lidar com esses problemas do cyberbullying, dos cibercrimes, enfim, esses excessos da vida digital, até a própria limitação do uso de telas, por exemplo. Como que a gente consegue preparar tanto educadores como gestores, o ambiente escolar, o ecossistema escolar como um todo para essa realidade? Esse público, quando ele se dispõe a ouvir, e eu brinco, né, que eu falei que eu vim pra cá e eu falei que eu ia pegar um público que ia colocar sem reservas. Por quê? Porque quando você ouve algo sobre o digital e sobre a tecnologia, todos nós temos as nossas próprias opiniões, certo? Mas não se trata de opinião, se trata de resultado. Quando a gente traz esse tema para a mesa do resultado, o resultado sempre se refere ao aluno, mas a interlocução é o professor. Se eu tiver momentos como esse, primeira coisa, qual é a pessoa mais beneficiada com tudo isso que eu falei? Quando nós esclarecemos o interlocutor. Porque você tem a oportunidade, Lucas, de expor suas dores. Quem está ouvindo esse professor? Eu vejo a secretaria com cursos maravilhosos para os professores. Cadê o digital? Entende? Quem está conscientizando digitalmente os professores? Fala sobre gestão de crise, sobre armas e várias coisas que estão na pauta ali, sobre sexualidade, sobre gravidez. Cadê o contexto digital? E a questão da segurança digital envolve todos, não somente os alunos. Todos, em todos os lugares da escola. Então, volto a dizer para você que começa por esse momento de esclarecimento, é uma porta aberta para o esclarecimento. E a tecnologia, Lucas, ela vai entrando, eu costumo dizer que gentilmente, né? Nesse contexto, na realidade, ela é um tsunami, ela não vai entrar gentilmente, tá? E aquilo que nós falamos aqui, o professor que não estiver esclarecido com relação ao digital e utilizando ferramentas, ele será substituído por um que faz isso. E esse esclarecimento seria também a questão de ter uma consciência crítica também, né? Sim. Não é somente saber usar, mas também expor as suas dores, criticar, por que não? Né? E soluções vêm a partir disso. Porque imagine quantas soluções viriam para o próprio digital ouvindo vamos falar, o professor silenciado que está vivendo a dor ali dentro de sala. Que está fechado para essa nova tecnologia. Então ele pode contribuir muito. Ele pode falar, olha, dentro desse processo de gamificação aqui, uma vez eu fiz isso aqui deu mais certo. Eu consegui fazer um quadrante, aonde... Então a experiência deles ela é muito importante para que isso funcione. Então perceba que não é só implementar uma cultura e falar, olha, a partir de hoje vocês têm que fazer isso, têm que fazer isso. Não funciona. É uma via de mão dupla. A contribuição e a retroalimentação, ela se dá a partir do momento em que você consegue ter alguém para lhe ouvir. Porque a maior barreira que nós temos hoje são os professores, coordenadores, diretores, fechados a ouvirem isso como se isso não fosse relevante. Entende? Fundamental essa sua reflexão, Patrícia. E a respeito dessa questão do aluno, que caminhos o professor poderia trazer para a aplicação de uma consciência dessa formação de uma segurança digital e de uma conscientização quanto ao uso ali da cultura digital para a promoção de uma cidadania digital para os alunos? Olha, é engraçado porque eu vou começar pelo início. Qual é o início de tudo? Nós estamos formando cidadãos profissionais. Nós não temos ali os valores impetrados na educação tradicional, aonde você, pelo menos, né, no que nós entendemos aí que seja importante, falamos sobre honra, falamos sobre respeito ao próximo, aos mais velhos, ao meio ambiente, falamos sobre a questão de respeitar o próximo, os limites. Então, isso tudo já é colocado analogicamente, correto? Nós precisamos trazer isso para quase que um curso de etiqueta digital. No digital você precisa ter postura, você precisa ter etiqueta, você precisa ter ética. E isso não é desassociado da vida real, como bem disse o professor Rodolfo. Agora, quem está falando sobre isso? Como é que eu me porto digitalmente? Qual é a forma que eu posso me expressar, que eu posso me profissionalizar, que eu posso me apresentar? Então, tudo volta para o professor.
Porque uma vez que nós pensemos assim, como iremos formar esse cidadão? Porque a gente entende o digital uma cidade sem lei. Existem hoje, graças a Deus, e eu estou inclusive iniciando um curso sobre isso, algumas regulações que passaram de hora sobre essa estrada digital. A Matrix, que a gente costuma falar, né? O GPD, né? O marco da plataformização que está sendo discutida, a regulação. Exatamente, Raquel. Criminalizar coisas que hoje ficam intangíveis, ficam, né? Ah, mas tem como, mas hoje a distância entre o fato e... nós temos que encurtar isso, isso aí é um outro tema. Mas ainda assim são leis principiológicas, Sim. né, Patrícia? Se a gente for pensar em especificidades, acaba tendo uma necessidade de criação de leis específicas sobre assuntos específicos também. Específicas e urgentes. Então, quando a gente está falando de aluno, e vocês perguntam, né, sobre ética, nós temos que ensinar a ética a esse aluno. Plágio é crime. É crime no digital e crime no físico. E isso não muda porque eu estou fazendo na internet. Então, a partir do momento em que a gente tem uma sociedade instruída, orientada, embasada nos valores que não são mutáveis, né? E aqui eu quero deixar bem claro assim, sobre valores mutáveis e imutáveis, esses da educação primordial, no meu entendimento como mãe de 4 filhos, eles não são negociáveis. Você tem um cidadão esclarecido para ir para o digital. Porque, raciocina comigo, Raquel, se você fala para o seu filho, você tem filhos? Sim. Né? Não atravesse a rua fora da faixa. Você não converse com ninguém, apesar de dizer que conhece a mamãe, tá? A criminalidade está terrível e tudo mais. Você vai A primeira coisa que ele vai fazer é atravessar a rua. Entendeu? Não. Você vai dando ensaio. Não bota o dedo na tomada. Digitalmente, tecnologicamente, quem está orientando os nossos filhos? Então, uma vez que eu não tenho regulação, uma vez que eu não tenho limite, uma vez que o professor, o menino está no Discord ou está fazendo qualquer coisa, ele não sabe. O pai não sabe que existem sistemas que podem dificultar, porque proibir a gente não vai. Você não proíbe seu filho de beber, eles fazem escondido. Não é sobre isso. Mas quando você tem um indivíduo orientado e esclarecido sobre os perigos, porque o que é proibido não é melhor, gente? Nós já fomos jovens. Se você traz à luz do esclarecimento, o posicionamento é diferente. Nós temos que falar sobre isso dentro de sala. Segurança digital é um tema que tem que ser falado. Crimes digitais, estupros, automutilação, plágio, roubo de dados. Pedofilia. A pedofilia, meu Deus, é uma loucura. Então, uma vez que você... Só para concluir, Lucas, uma vez que você esclarece isso para uma criança, ela não vai clicar. Olha... Pode ser alguém, então não clique, não fale, não faça. Entende? Então eu costumo dizer que quanto mais esclarecido é quem está do lado de lá da tela, menos o crime vai nos alcançar. Entende? Agora, quando a gente olha para a vanguarda dessa 5ª Revolução Industrial, com conceitos como, por exemplo, a nanotecnologia, essa simbiose humano-máquina, que alguns preferem chamar como também transhumanismo, a gente vai lidar com desafios éticos e a gente está formando esses alunos que vão estar no futuro guiando, digamos, essa vanguarda da tecnologia. Então é necessário também a gente se preocupar com uma discussão ética acerca das possibilidades tecnológicas. Então, como que a gente consegue trazer para o ambiente de sala de aula esses desafios éticos, essa discussão ética nesse processo da relação aos desafios da educação diante das novas profissões que devem surgir, que vão surgir para os nossos alunos que estão hoje passando pelas nossas salas de aula? Lucas, como a doutora Patrícia bem falando sobre isso, nós precisamos colocar esse tema dentro até para você entender aonde está havendo algum desvio de conduta do seu aluno, para você corrigir. Porque o silêncio, ele preclui o quê? Dentro do direito tradicional. Então, uma vez que fica velado, a gente não fala porque é desconfortável, porque a escola não quer se envolver, ela não se envolve, ela tem que resolver um problema lá na DECAM, de bullying, que está acontecendo dentro da escola. Então, assim, quanto mais nós trouxermos à luz o que nós temos hoje de solução, mais elas vão se potencializar, mais elas serão resolutivas, mais nós teremos uma geração esclarecida, porque quando eu costumo dizer que essas palestras eu faço sem anestesia, gente. Quando é para falar para adulto,
É a regra. Por quê? Porque nós precisamos entender, de forma geral, o que está acontecendo e o nosso posicionamento. Porque aí você escolhe. Quero me envolver, quero participar, quero, né? Ou não. Mas a partir do momento em que a gente não fala sobre isso, o sofrimento é muito grande e ele alcança o aluno. Então, quando a gente está falando dessa questão de dados, LGPD, essa preocupação ética, isso tem que ser trazido para dentro de sala, fóruns, discussões, apontamentos, entende? Nós precisamos levantar essa voz, porque serão esses mesmos humanos que alimentarão os algoritmos, as inteligências artificiais. Então, se nós não impetrarmos a ética, né? Tem uma parte na Bíblia que eu gosto muito, que fala o seguinte: ensina os teus pequenos os caminhos que devam andar, para que quando cresçam, não se desviem deles. Isso é o primórdio da educação. O nosso papel é ensinar, é esclarecer. Se ele se tornar um indivíduo desviado, é 1 ou 2 ou 3 ou 10 no contexto, mas grande parte vai estar com aquilo impresso nele, bem amplificado, bem esclarecido. E aí sim, eu não tenho dúvidas, eu sou uma pessoa, dizem que eu sou muito otimista, eu sou muito otimista. Nós teremos sim uma geração digital esclarecida, realizada, potencializada, desenvolvida nos seus talentos, para que essas novas profissões que o Lucas mencionou venham, né, sadias, com indivíduos, sabe, se encontrando, com menos depressão, com menos automutilação, porque abrimos os olhos daqueles que não só formam na parte técnica, mas que estão formando a parte emocional desse jovem também. Perfeito, Patrícia. Você gostaria de destacar algum projeto que tem desenvolvido especificamente, que esteja relacionado às questões que discutimos hoje aqui? Olha, eu vou falar de um, que é esse trajeto que nós fizemos. Ele é muito bonito, porque, como vocês ouviram ou ouvirão, tudo isso que eu estou compartilhando com vocês aqui partiu da minha dor de mãe, de buscar o meu filho ali para ser, né, incluso, inserido, não por um banner, porque essa inclusão ela é marketing. Eu quero a inclusão real, né? É colocar os desiguais para terem oportunidades iguais, mas desenvolvimentos diferentes. E a programação ela consegue fazer isso maestramente, porque nós temos tempo de aprender. Nós não deveríamos ser educados, criados e desenvolvidos como se nós estivéssemos numa esteira de uma fábrica. E infelizmente a régua educacional hoje ela é para a média. Aquele que se destaca em genialidade, em comportamento, ele tem que tomar uma taca, ou então ele tem que ser medicado, porque ele está destoando e eu não sei lidar com ele. Então, é protagonizar. O meu maior projeto hoje é alcançar as escolas, com essa fala como nós temos feito, trazer o que me trouxe até esta mesa e até o ano de 2024, que são os nossos resultados, porque quando você tem resultado, e colocar para todos vocês a oportunidade de juntos, como educadores, como professores, como educando, como gestores, nesse olhar um pouco mais generoso, né? Isso não é, que bonito, não. Isso é um olhar diligente, responsável de um adulto. Porque, como eu disse para Raquel e Lucas aqui, se nós não estivermos educando digitalmente os nossos jovens, nós não estamos mais educando ninguém. E eles precisam disso. E o nosso papel é intransferível. A fase que estamos agora é que esses esclarecimentos cheguem até a maior quantidade de escolas, a maior quantidade de tomadores de decisão de escolas, para que nós possamos implementar e medindo isso. Então, o nosso maior projeto hoje é alcançar as escolas com esses esclarecimentos, com essas palestras. Qual que é o nome do projeto, Patrícia? Meu Aluno Digital. E como que a gente faz para entrar em contato com vocês por meio deste projeto? Tem algum site, alguma rede social? Lucas, tem uma rede social que chama MECIA.ia, que é a nova. Olha que interessante, a gente começou eu comecei como MK Games e a gente transicionou para o MK Academy, que é uma academia de gênios digitais, e com a graça de Deus e um trabalho árduo e de uma mãe insana, nós conseguimos a primeira chancela de nível técnico do país, e me emociona falar isso, porque eu alcanço
milhares de jovens através disso e entrego eles de volta para o mercado de trabalho no próximo degrau das suas habilidades. E agora nós estamos celebrando essa nova fase que é a MEC aqui no seminário do Colégio Militar, que é a parte técnica de inteligência artificial, que vai alcançar os jovens e os professores pelo início. Não é só a IA como ferramenta, é o porquê. É trazer ali, Raquel, uma coisa que eu amo, gente, é essa questão da história. O que nos trouxe até aqui? Por que nós estamos nesta fase agora? E o que isso faz sentido? Então, para aqueles que tiverem interesse e quiserem, sejam muito bem-vindos. É o universo mais fascinante da Terra. E eu digo para vocês, se você tem um filho, se você tem um neto, se você tem um sobrinho, que tem alguma dessas características que foram colocadas aqui, comece a trazer ele de onde ele está por uma palavra, pelo respeito. Depois a gente resgata e depois eu apresento o resultado dele para você. Patrícia, gostaríamos de agradecer enormemente a sua presença aqui no Pode Educar com IA, que é um podcast, que é uma sala de imprensa do primeiro seminário de tecnologias aplicadas à educação, promovido pelo Colégio Militar de Brasília. Acompanhe o nosso podcast, que terá o resumo dos principais dias do evento. Entre no perfil do Pode Educar com IA, que está dentro do YouTube do Colégio Militar de Brasília, e também acessem as redes sociais do evento para ficar sabendo de tudo o que aconteceu. Então, até o próximo episódio. 5G, CAS, Big Tech, Educação, ensino, letramento digital, ecossistema escolar, sistemas inteligentes. Exército Brasileiro. Pode Educar com IA, o podcast do primeiro seminário de tecnologias aplicadas à educação.